Mais um vídeo, meus queridos, mais um vídeo aqui dos nossos cursos gratuitos. Eu sou o Robson, eu sou professor de Direito Eleitoral. A direção está dando essa grande oportunidade para a gente conversar, especialmente para você que ainda não é aluno do Direção, para a gente falar sobre os temas que serão cobrados na prova do TSE Unificado. Eu estou falando de partidos políticos na Constituição. Nós estamos analisando o artigo 17. Já fizemos análise aí do 17 caput, do parágrafo 1º, e agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu sou analista judiciário de área judiciária do TR de São Paulo, professor aqui do Direção, sou chefe de cartório eleitoral aqui no interior do estado de São Paulo e estou nessa missão junto com você de te levar do zero até a aprovação, do zero até a nomeação, quem sabe ainda em 2024, embora o edital esteja aí um pouco atrasado, tá? Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, tomara que o edital já tenha saído para essa ansiedade acabar, mas aproveite, né? Se ainda não saiu, aproveite para estudar. Use esse elemento a seu favor. Legal? Você também fica convidado a me seguir lá no Instagram, @profrobsonoliveira. Se você ainda não me segue, fica aí o convite. Gente, nós vamos seguir agora para o parágrafo segundo do artigo 17 da nossa Constituição. Esse parágrafo segundo vai trazer a personalidade jurídica do partido. Você não pode errar isso aqui de jeito nenhum, tá? Olha só, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, eles vão registrar o seu estatuto no TSE. Então, eu tenho duas grandes etapas para criar um partido político. Eu começo registrando lá no cartório de registro das pessoas jurídicas e lá, ao final do processo, eu vou levar o estatuto a registro no TSE. São coisas diferentes, tá? Nós estudamos isso com detalhes na Lei 90/96. Mas aqui, para você ter um panorama geral, como que a gente tem a criação do partido? Você tem o seguinte, você começa aqui com o registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tá? Você registra lá no cartório a intenção de criar o partido. Depois, você comunica o TSE que você está criando o partido e aí você vai receber o status de partido em formação. Tá? O TSE vai olhar ali e falar: legal, você é um partido em formação. Agora você pode começar a procurar o apoiamento mínimo de eleitores. Lá na nossa Lei 90/96, você encontra qual é esse apoiamento mínimo, a quantidade de eleitores que tem que te apoiar. Tá? Lembrando que só pode apoiar a criação de um novo partido quem é eleitor e também não pode já ser filiado a partido. É uma regra relativamente recente. Quando eu comecei a trabalhar no tribunal, ainda não havia essa restrição, agora existe. Então, se você já for filiado, já for filiada, você não pode dar apoio à criação de um novo partido. Depois que você obtém esse apoiamento mínimo, você leva lá nos cartórios eleitorais, agora de maneira eletrônica, para fazer a conferência das assinaturas. E aí, depois que você completa o número de assinaturas, aí sim você retorna lá ao TSE e você fala para o TSE: olha, TSE, cumpri aqui o apoiamento mínimo, tá? Confere aí para mim se está tudo certo. O TSE vai conferir, vai analisar as certidões, cada cartório eleitoral emite a certidão do número de apoiadores, aquela coisa toda. Tá tudo bonitinho, então agora eu, TSE, vou registrar o seu estatuto aqui no TSE. Lá, no momento onde você tem o registro no cartório, você tem a aquisição da personalidade jurídica. São momentos diferentes, tá? Você, partido, adquire a personalidade jurídica aqui, ó, quando você faz esse primeiro registro. Quando você vem aqui no final do processo e você faz o registro do estatuto no TSE, você passa a ter acesso ao que a gente chama de prerrogativas eleitorais. Tá?
É aqui no registro do Estatuto no TSE que o partido ganha acesso, por exemplo, ao direito de antena, por exemplo, aos recursos do fundo partidário. Ele ganha acesso ao sistema de filiação, o sistema filia, e ele vai poder receber os seus filiados, vai poder fazer a filiação partidária. Em breve, ele vai poder concorrer às eleições e assim por diante. Então, a gente estuda muito mais detalhado na 9096, mas basicamente é isso. Você tem dois grandes momentos de registro, você não pode confundir na sua prova, tá? Especialmente se isso aqui vier como questão dissertativa. Você que vai fazer prova da carreira de analista, tá? Vai ter prova dissertativa para você, pode vir um estudo de caso. Não tem problema nenhum em vir um estudo de caso previsto no edital, e poderia muito bem ser uma descrição de um partido de informação e falar, você é analista lá do TSE, diga para mim, né? Coloca aí no papel se o partido pode ou não pode, se ele cumpriu ou não cumpriu as regras. E aí você tem que dar um parecer pela criação ou não do partido. Olha que legal, que tema bom para cair na prova dissertativa. Então, veja aí a importância, né? Você teria que usar tanto aqui a Constituição quanto a Lei 9096 para dar sustentação jurídica para o teu parecer nessa situação. Beleza? Então, o parágrafo 2º traz a personalidade jurídica de direito privado. O parágrafo 3º também é novo, também é recente, e ele traz uma regrinha chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Ela nasceu com o nome cláusula de barreira, agora, como ela veio para a Constituição, os doutrinadores, a própria jurisprudência está preferindo chamar de cláusula de desempenho, porque justamente para diferenciar da antiga cláusula de barreira, tá? O que é essa bendita cláusula de desempenho? Olha o parágrafo 3º. Somente terão direito aos recursos do fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e TV, na forma da lei, os partidos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara pelo menos 3% dos votos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou então tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E que é isso, professor? Por favor, esclarece que eu não entendi absolutamente nada. Fica tranquilo, olha só. Qual que é a regra aqui? O que essa regra quer dizer? Para você, partido, ter acesso ao tempo de rádio e TV, que é o chamado direito de antena, para você ter acesso ao dinheiro do fundo partidário, você precisa completar um desempenho mínimo. Antes se chamava barreira. Quando a cláusula de barreira veio pela primeira vez para o ordenamento, ela veio na lei dos partidos políticos, na lei 9096. E ela falava o seguinte: partido que não atingiu a cláusula, na época, salvo engano, eram 5% dos votos, é um número expressivo de votos, esse partido não tem acesso ao tempo de rádio e TV, esse partido não tem acesso aos recursos do fundo partidário, esse partido não tem possibilidade, esse partido não tem a chance de ter funcionamento parlamentar na forma da lei. Então era uma vedação bem severa, além de umas outras coisas que eram proibidas. E aí, os partidos menores, os partidos, entre aspas, chamados nanicos, eles questionaram isso perante o Supremo, né? Porque, afinal de contas, eles iam morrer. É como se você cortasse toda a fonte de alimentação, eles iam morrer por inanição, né? Esse seria o destino desses partidos. Os partidos reclamaram e tal, e o Supremo, à época, falou o seguinte: isso aqui é inconstitucional, porque isso aqui viola o pluripartidarismo, isso aqui viola o princípio partidário, né? O princípio democrático e aquela coisa toda. Por isso que nós temos aí esse grande número de legendas aqui no Brasil. Nós já estamos batendo aí na casa dos 40 partidos políticos, todos eles com recursos do fundo partidário, todos eles com recursos do fundo de campanha, felizes e contentes, ok? Aí vem a cláusula, agora para a Constituição, como cláusula de desempenho, até mudou o nome para ficar mais bonitinho. Aí, o que fez a cláusula nova de desempenho? Primeiro, que ela desistiu de cortar o funcionamento parlamentar. O funcionamento parlamentar está preservado. Ela trouxe, então, restrição só
para o direito de antena, só para o fundo partidário. Ela trouxe um critério mais leve, tá? Um critério mais leve. Você tem que eleger um número mínimo de deputados ou uma quantidade mínima de votos, tá? Então você tem critérios alternativos. Isso é muito importante para a prova, tá? Os teus critérios aqui, ó, alternativos. Ou você faz isso aqui, ou você faz isso aqui. Cuidado, porque o teu examinador pode colocar acumulativo, tá? Precisa dos dois, não precisa. Outra coisa que não precisa é de votos para o Senado. Tanto aqui os votos são para a Câmara, quanto as cadeiras ocupadas são na Câmara de Deputados Federais. Não tem Senado aqui no meio. Se o examinador do SESP colocar qualquer coisa relativa ao Senado Federal, tá fora, tá errada a questão, tá bom? E aí, agora, depois que o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade das doações de pessoa jurídica, nós também temos o fundo FEFIC. Cadê aqui a caneta? Vamos lá, gente, vamos lá. Opa, andou aqui. Aqui está o FEFIC, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, hoje, para ter acesso ao FEFIC, também precisa cumprir a cláusula de desempenho, tá bom? Outro aspecto aqui da cláusula é que a emenda que trouxe a redação nova, né? A emenda constitucional, cadê o número da emenda aqui? A emenda 97, ela traz uma gradualidade desta cláusula. Esses requisitos, eles são escalonados. Esses aqui que eu te apresentei só vão precisar ser cumpridos nas eleições de 2030. Começou na eleição de 2018, 2022, 2026 e vai terminar lá em 2030. Aí nós vamos precisar ou dos 3% dos votos ou dos 15 deputados federais eleitos, ok? Veja só, já teve questões da prova cobrando esse escalonamento. Não quis colocar aqui no PowerPoint para você, no nosso bate-papo, para não ficar muito extenso. Mas se você ler o artigo 3º da Emenda Constitucional 97, traz essa graduação. É importante que você tenha conhecimento. Legal? Muito bom, gente, muito bom. Basicamente, sobre a cláusula de desempenho, era isso que eu queria comentar com você, tá? É um parágrafo novo, é um parágrafo importante, tem grande chance de ser cobrado na sua prova. Perfeito? Posso seguir? Posso continuar? Vamos lá então. Vamos para o parágrafo 4º. No parágrafo 4º do 17, eu tenho a vedação ao uso de organização paramilitar. Tá? Bem tranquilo aqui, é vedada a utilização pelos partidos de organização paramilitar. Organização paramilitar, né? Esse para é aquele prefixo de paralelo, né? Entidades paraestatais, né? Entidades próximas ao Estado, organizações paramilitares, organizações que têm aí o ajuste como se fosse uma unidade militar. Tem uniforme para os membros, tem treinamento, né? Treinamento de hierarquia, com hierarquia e disciplina, todas essas questões, uniformes padronizados, treinamentos táticos, isso aí é organização paramilitar. Por que, professor, que os partidos não podem usar isso? Porque a gente tem experiência em outros países, em outros ordenamentos, de partidos que se aproveitam desse tipo de organização para tentar tomar o poder à força. É uma proteção para a democracia. Tá? Você se lembrar aí, lá na Colômbia, nos anos 90, anos 80, tinha a FARC, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Depois ela se torna um partido político, inclusive, né? Participando do governo, aquela coisa toda. Aqui no Brasil não pode ter esse tipo de organização dentro do partido. Inclusive, a Lei 90/96, quando traz essa proibição, ela é um pouco mais extensa. Ela vai falar, por exemplo, que não pode adotar uniforme padronizado para os integrantes do partido. Certo? Mais uma característica aí, mais uma regrinha que a gente estudou. Eu vou encerrar o vídeo porque na sequência nós temos que falar da mudança de partido pelo não atingimento da cláusula de barreira. Aí eu vou precisar lembrar você
sobre as regrinhas de fidelidade partidária, então eu prefiro não cortar o nosso raciocínio no meio, tá bom? Fica para o próximo vídeo, então. Conto com você para a gente falar sobre o parágrafo 5º, e aí nós vamos analisar os reflexos do não cumprimento da cláusula de barreira, que a gente estudou, da cláusula de desempenho do parágrafo 3º, na filiação do parlamentar eleito, se ele vai ou não vai poder mudar de partido. Aproveito mais uma vez para te convidar a se inscrever no nosso canal, conhecer os nossos produtos, as nossas assinaturas e também as nossas mentorias. Tá? O plano de mentorias foi todo reformulado. Agora você tem uma mentoria comigo para o TSE Unificado, para eu te ajudar a organizar o teu estudo, planilha de acompanhamento, desempenho medido dia a dia, semana a semana, assunto por assunto, uma plataforma bem legal. Você tem também para os concursos de tribunal, de outros tribunais, para os concursos bancários, enfim, em todas as áreas aí que a direção atua, nós temos os mentores e isso permite um contato direto, tá? Na mentoria do TSE Unificado, por exemplo, você tem contato direto comigo. E aí eu consigo ajudar você de uma maneira mais efetiva na organização do seu estudo. Se você quiser conhecer esse produto, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser uma ótima ferramenta para auxiliar na tua aprovação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar, deixar aqui o seu comentário. Volto no próximo vídeo com você para falar da mudança de partido em razão do não atingimento da cláusula de barreira, da cláusula de desempenho. Grande abraço, bons estudos, até o próximo vídeo.